Olá pessoal, então vou falar para vocês um pouco agora sobre a introdução da nossa pesquisa que trata da diversidade e abundância zooplânctônica em um transect na praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Bem, o primeiro ponto a colocar para vocês é a respeito da definição de zooplâncton. Então temos diversas definições e uma destacada aqui é que, de acordo com Bonfim e outros autores, agora de 2024, o zooplâncton é uma comunidade diversificada de organismos microscópicos que habita as colunas de água dos oceanos e corpos de água doce. Eles desempenham um papel essencial na dinâmica de ecossistemas aquáticos e na cadeia alimentar e servem como elo entre os produtores primários e os predadores maiores. E geralmente, os seus grupos taxonômicos são divididos em protozoários, rotíferos e os crustáceos. Do ponto de vista das funções e dos serviços ecossistêmicos que o zooplâncton desempenha. Então, eles têm um papel muito importante do ponto de vista que, como eles vivem em suspensão na água, eles têm uma capacidade de locomoção reduzida. Mas, mesmo assim, dentre as suas funções, nós temos a destacar que eles são a base da cadeia alimentar, porque eles, no caso, servem como alimento para uma variedade de organismos bem expressiva, desde pequenos peixes, aves marinhas a grandes baleias. A presença deles é crucial para o equilíbrio do ecossistema. Sem zooplâncton, a cadeia alimentar seria interrompida. Temos também uma outra função em serviço ecossistêmico, que é a ciclagem de nutrientes. O zooplâncton ele ajuda a manter o equilíbrio ecológico nos ecossistemas aquáticos, desempenhando um papel vital na ciclagem de nutrientes. E eles consomem matéria orgânica em decomposição, liberando nutrientes essenciais de volta à água. E isso é crucial para manter a saúde do ecossistema. Além disso, o zooplâncton ele consome matéria orgânica em decomposição, que libera nutrientes de volta à água, contribuindo, por sua vez, para a reciclagem de alimentos como o nitrogênio e o fósforo. Outra função bem importante é que eles são bioindicadores. Eles respondem rapidamente às mudanças ambientais e tornam-se úteis, assim como bioindicadores da saúde oceânica. Monitorar a presença e a diversidade deles pode fornecer informações valiosas sobre a saúde do ecossistema marinho. Outro ponto a se destacar nessa questão das funções e serviços ecossistêmicos apontados para o zooplâncton é que eles são responsáveis pela regulação da população de algas, porque eles controlam o crescimento de algas, evitando explosões populacionais prejudiciais, os famosos blooms de algas. E outro ponto a se destacar é a variação temporal e espacial, porque eles variam sazonalmente e geograficamente. Então, fatores como temperatura, luz, disponibilidade de alimentos e correntes influenciam nessa variação. E essa questão em ambientes costeiros tropicais como o nosso pode ser mais diversificado devido à maior biodiversidade nessas regiões. E que fatores vão afetar a abundância e a diversidade do zooplâncton? É importante a gente destacar que dentre os fatores que nós temos, esses fatores eles serão fatores principalmente abióticos. Dentre eles, a temperatura, que mudanças na temperatura da água afetam diretamente o metabolismo desses organismos, e algumas espécies elas preferem águas mais quentes, enquanto outras estão adaptadas a águas mais frias. Os nutrientes disponíveis também são considerados, como nitrogênio e fósforo, que vão influenciar o crescimento do fitoplâncton, que é a base da alimentação do zooplâncton, e que se há mais nutrientes, consequentemente, você pode ter aí, no caso, uma quantidade multiplicada de fitoplâncton, e isso pode afetar a abundância de zooplâncton. Outro ponto a se considerar são os ventos e correntes, que o movimento da água causado pelo vento e pelas correntes afeta a distribuição do zooplâncton. Então, as correntes elas podem transportar esses organismos para diferentes áreas, impactando na sua abundância. Temos também aí a salinidade, que aí a salinidade da água ela também afeta o zooplâncton, onde algumas espécies são mais tolerantes à salinidade, enquanto outras são mais sensíveis. E quanto ao pH, destaca-se também que algumas alterações podem afetar a sobrevivência e o comportamento do zooplâncton. Então, algumas espécies elas são mais afetadas pela mudança na acidez. O oxigênio dissolvido é outro ponto a se ressaltar,
onde a quantidade de oxigênio é crucial para o metabolismo dos organismos aquáticos, onde quando se tem baixos níveis de oxigênio, a gente pode ter aí elementos que afetem negativamente a sobrevivência, a abundância, a diversidade do zooplâncton. E por fim, a poluição e contaminantes, que poluentes químicos como metais pesados e produtos químicos industriais, eles podem prejudicar o zooplâncton afetando a sua saúde e consequentemente a sua reprodução. Então, basicamente são esses pontos para serem colocados aí para vocês nessa nossa introdução aqui da pesquisa que nós realizamos. Bom, o objetivo do nosso trabalho foi analisar as diferenças, né, de padrões de abundância e diversidade das espécies entre duas profundidades diferentes. Uma no raso, com a variação entre 1 e 40 metros, e a outra no fundo, entre 1 e 70. A hipótese alternativa seria que os ambientes de maior profundidade, né, no profundo, teriam maior abundância e diversidade. Já a hipótese nula seria que não haveria diferença entre os dois tipos de ambientes, com profundidades diferentes. Nesse próximo slide, a gente pode ver os métodos e materiais. Os materiais são as garrafas plásticas que nós usamos, os cilindros de filtro com malhas, rede de zooplânctons com malha e um funil. Fora o protetor solar, camisa de proteção, óculos de sol e tudo mais. Nos métodos, a gente fez primeiramente a separação do ambiente. A gente separou como fundo e raso e separamos 3 amostras para cada ambiente. 3 amostras para o fundo e 3 amostras para o raso. Na parte de coleta de material, a gente separou a parte funda, fazendo a primeira coleta da parte rasa, na verdade, e adentramos no mar. Quando a gente adentrou no mar, a gente usou os cilindros com filtros e malhas e as redes de zooplânctons com malhas, fazendo um total de 10 metros, mais ou menos 15 metros, de um lado para o outro, com a rede no mar para fazer a coleta dos zooplânctons. Após essa coleta, que a gente fazia de 10 a 15 metros, a gente, com o cilindro de filtro com malha, a gente retirava a água e colocava a coleta dentro das garrafas plásticas com a ajuda do funil. E isso a gente fez em todo o material. Foi essa separação. E após isso, a gente separou as garrafas plásticas de fundo e raso e colocou um adesivo nelas, mostrando qual o ambiente era daquelas garrafas plásticas. A gente entregou a garrafa para o professor e ele armazenou elas na UFRN, no CB da UF, para na próxima aula a gente fazer a coleta de... Olá, eu sou o João Gabriel, eu vou estar trazendo aqui a questão dos resultados com o comparativo dos dois ambientes, que foram os tratamentos utilizados para o raso e para o fundo, quanto à abundância, diversidade e demais variáveis. O primeiro gráfico vai falar da abundância total, tanto para o raso como para o fundo, e não houve significância quanto ao valor da hipótese, para confirmar a hipótese. Para o segundo gráfico, que vai tratar da riqueza, também não houve uma significância. No caso, o valor de P ele é maior que 0,05, pois para que seja confirmada a nossa hipótese de que há mais diversidade entre um ambiente e outro, o valor ele deve ser menor que o 0,05. Só ressaltando esses pontos que são de suma importância. Para o número de copépodas entre os ambientes raso e fundo, trazendo na linha do eixo Y o número total de copépodas, também não houve diferença significativa, foram similares, o valor foi maior que 0,05. Para calanoides, no ambiente também, tanto para o raso como para o fundo, não houve diferença. Ciclopóida, também não houve diferença, houve mais mínima, a ponto de não confirmar nossa hipótese de que há mais diversidade entre um ambiente do que outro. Para outros copépodas, também não houve uma diferença significativa. Agora, a partir daqui, no caso dos camarões, houve sim uma diferença bastante significativa. Aqui a gente confirma a hipótese quanto
a diversidade, né, presente de indivíduos. No caso, os camarões, eles estão mais presentes no raso do que no fundo, quando a gente compara os números entre os ambientes. Decápoda, também houve uma diferença muito significativa. No raso também tinha-se mais a presença desses um número maior de indivíduos. Para Quitognata, em ambos ficou praticamente idêntico, tanto para o raso e fundo. Poliquetas, no fundo, houve uma presença bem maior, no raso quase se não teve. Para outras espécies, teve sim uma quantidade maior e significativa no raso, houve sim uma diferença, aqui a gente confirma o valor de P, que ele é menor que 0,05. Para o holoplâncton não houve diferença, ficou quase igual, tanto para a presença no fundo como no raso. E o meroplâncton se destacou, pois no fundo ele tem em maior número, a diversidade, a abundância dele é maior no fundo. No raso é quase nula praticamente. E curioso que foi apenas esses dois, o poliqueta e o meroplâncton. Quando a gente vai analisar a comunidade total do zooplâncton, a gente vê que a abundância total de holoplâncton ela se sobrepõe de uma maneira absurda e o meroplâncton ele fica numa quantidade mínima e a gente olhando para esses gráficos a gente vê entre raso e fundo, né? E tanto nos dois a sobreposição não, a diversidade presente de holoplâncton em ambos os ambientes ela é bastante, é muito considerável, tanto que meroplâncton é um filetezinho bem baixo, como a gente pode ver aqui no gráfico, quando a gente pega a abundância total. E aqui é o gráfico da diversidade, assim, no geral, mediante o ambiente, e a gente vê que no raso você tem uma diversidade muito maior, e o mesmo infere na riqueza. A gente tem uma riqueza muito maior no ambiente raso. E nesses gráficos aqui da comunidade de zooplâncton, que é esse gráfico aqui colorido, bem, aqui a gente vai ter os vários tipos de zooplâncton que identificamos nas amostras, os presentes. Aqui já cada um classificado de acordo com sua espécie, né, e suas características. E a gente tem no eixo Y a abundância total e no eixo X o ambiente. E aqui os números presentes. A gente vê a presença maior de copépodas, em segundo quitognata e assim por diante. Que no caso camarões e outros. E para ambos os ambientes está fazendo essa análise. A gente vê que no fundo a diversidade e riqueza, que é o número de espécies, também é bem menor do que no raso. No raso a gente teve esse destaque de uma presença maior de outras espécies. E como discussão de trazer pontos importantes do nosso trabalho foi observar que teve-se um maior número de camarões no ambiente raso. Acredito que isso esteja relacionado à disponibilidade de alimentos, pois no ambiente raso você tem uma incidência maior de luz, logo fotossíntese por fitoplânctons, e isso evidentemente atrair os zooplânctons, né? E também devido ao reviramento das ondas, né? A formação, isso pode revirar o que está no substrato, mais ao fundo, para a superfície, e isso gera uma dinâmica para que o zooplâncton consiga seu alimento. Ver a diversidade no raso, como eu já comentei, que é resultado dessa dinâmica que a gente conseguiu tirar de observação. E questão da abundância do meroplâncton no ambiente fundo. É apenas uma observação, pois esse é um indivíduo bentônico. Então, geralmente, esses indivíduos bentônicos eles tendem a se estabelecer no ambiente mais fundo. Mas, assim, pode variar de espécie para espécie, né? Mas, em específico, esse a gente identificou que ele tem uma preferência mais pelo ambiente fundo, já que ele se sobrepõe muito à presença no ambiente raso. Em conclusão, nossa hipótese estava correta
e nossa análise dos dados do campo revelou uma abundância significativa de espécies encontradas na parte funda do mar. Esses resultados ressaltam a importância contínua da pesquisa e monitoramento para entender melhor a dinâmica e a saúde dos sistemas aquáticos, especialmente em face das mudanças ambientais globais. Podemos concluir também que essa presença predominante de algumas espécies sugere um ambiente específico e possivelmente influenciado por diversos fatores como nutrientes, temperatura e salinidade. No entanto, a baixa diversidade de outras espécies indica a necessidade de investigações mais aprofundadas para compreender o processo e a vitalidade do espaço estudado.